Bom, brasileiros, a gente vai corrigir mais alguns exercícios. O primeiro exercício era assim, ó, determine os valores reais de x para os quais exista o logaritmo de x menos 3 na base 2. Então, a base já está maior do que 0 e diferente de 1, que é a condição do logaritmo. Agora a gente vai ter que analisar o logaritmando, né, ó, que é x menos 3. É isso aí que a gente vai ter que analisar. Então, o logaritmando tem que ser maior do que 0. Então, a gente bota ali, ó, x menos 3 maior do que 0, tá? Aí, esse menos 3, ele tá aqui negativo, então ele passa pro lado de lá positivo. Então, o x tem que ser maior do que 3, tá? Ó, x tem que pertencer aos reais, tal que x seja maior do que 3 para que este logaritmo exista, tá? A questão 2 dizia: encontre os valores reais de x para os quais é possível determinar o log de x² menos 4x menos 5 na base x menos 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a base do logaritmo, né, ó, que é x menos 2. A base tem duas condições, ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Aqui é uma inequação do primeiro grau simples, né, eu jogo esse 2 pro lado de lá positivo, tá? Então, x tem que ser maior do que 2. Aqui esse menos 2 também passa pro lado de cá positivo, vai ficar x tem que ser diferente de 1 mais 2, né, ó, esse mais 2 que estava negativo passou positivo, tá? 1 mais 2 é 3, então x tem que ser diferente de 3 e maior do que 2 na parte da base. E no logaritmando a gente resolve essa inequação, né? Porque o logaritmando tem que ser maior do que 0. Para resolver isso, eu utilizei soma e produto, tá? Ó, então a soma é menos b sobre a, o produto é c sobre a. O menos da fórmula, que é o menos b, com menos do número, né? Ó, que é menos 4, então fica menos 4 sobre 1. Tem a regra de sinal aqui, vai ficar positivo, 4 sobre 1 dá 4. O produto é c sobre a, o c é menos 5 sobre 1 dá menos 5. E aí você pensa em dois números que somados vão dar 4 e em dois números que multiplicados vão dar menos 5. E esses números são o 5 e o menos 1. Porque 5 mais menos 1 dá 4 e 5 vezes menos 1 dá menos 5, tá? Aí a gente tem que estudar o sinal, né? Porque isso daqui é uma inequação do segundo grau. E na inequação do segundo grau, a gente estuda os sinais, né? Ó, a parábola vai ficar virada para cima, porque o a, que é o coeficiente do x², é positivo, né? Ó. E aí eu não posso incluir os valores das raízes, né? Ó, que é o menos 1 e o 5. Tem que ser maior, né? Eu não posso incluir, então bolinha aberta no menos 1, bolinha aberta no 5. Como ele quer os valores positivos, ó, valores maiores do que 0, então eu vou considerar só os valores onde a parábola vai atribuir sinais positivos, né? Ó, que é antes do menos 1, né? Ó, para esse lado, e depois do 5, sem incluir o menos 1 e o 5, tá? Aí, pra gente resolver isso, a gente vai montar isso daqui, né? Ó, pro x maior do que 3. Tá vendo? Do primeiro ali. Botei o 0 aqui, ó. Botei o 1, botei o 2 e botei o 3. Tá? Bolinha aberta no 3, tá bom? Bolinha aberta no 3 aqui. Por que bolinha aberta no 3? Porque eu não posso incluir o 3. Tá vendo? E o valor ali fala que tem que ser maior do que 3, né? Então, eu pintei ali os valores maiores do que 3, tá? No segundo, ele fala aqui, ó, os valores positivos, né, ó. Então, tem que ser os valores menores do que 1, tá? E maiores do que 5. Então, eu pintei aqui, ó, menores do que 1 e maior do que 5, fica só esse pedacinho ali. E aí, para mim resolver isso, eu faço a intersecção entre a primeira e a segunda. E a intersecção é os valores que estão nos dois ao mesmo tempo, né, ó. Aqui não tá nos dois ao mesmo tempo, aqui também não. Só tá esse pedacinho aqui, ó, da bolinha do 5, tá vendo? Ó, esse pedacinho aqui tá nos dois ao mesmo tempo. Então, a solução vai ser esse pedacinho aqui só, maior do que 5, né, ó. Então, para que esse logaritmo exista, todo x pertencente aos reais tem que ser maiores do que
5, tá? Agora esse outro aqui dá uma assustada geralmente no pessoal, mas é um exercício bem bobo. Ó, calcule 2 elevado ao log de 3 na base 2 dividido por 3. Como é uma divisão aqui, ó, de potência, eu vou fazer a regrinha só no expoente, tá vendo, ó? Vou pegar 2 elevado a 1/3, vou separar, né, ó, que a gente imagina que tenha um aqui, ó, tem o número 1. 1 vezes o log de 3 na base 2, que é o próprio log de 3 na base 2, dividido pelo 3, né? Então a gente imagina que tenha 1/3 aqui. Aí vai ficar 1/3 vezes log de 3 na base 2, né? Ó, porque é a multiplicação, se você refazer essa multiplicação aqui, volta a ser o que era antes, tá? Aí eu vou fazer por partes, né? Ó, eu vou inverter isso daqui para me favorecer aqui. Então eu vou colocar 2 elevado ao log de 3 na base 2. Aí, ó, o número 2 está elevado ao log de 3 na base 2. Então eu vou considerar só o 3, né? Ó, elevado a 1/3. Então vai ficar 3 elevado a 1/3. Porque isso aqui vale 3. E aí, eu posso considerar isso daqui, né, como sendo a raiz cúbica de 3, tá? Lembrando que o número que está embaixo vira índice da raiz e o número que está em cima vira expoente, tá? Ó. Então, portanto, 2 elevado ao log de 3 na base 2 sobre 3 é a raiz cúbica de 3. Agora aqui, ó, 2 elevado ao log de 10 na base 5 vezes log de 5 na base 2. Vou fazer a mesma coisa, ó, só que eu vou inverter. Eu vou colocar esse log de 5 na base 2 para cá, tá? Para me favorecer aqui de novo. E o log de 10 na base 5 para lá multiplicando, né? Porque dá no mesmo fazer isso daqui. Então, como aqui é 2 elevado ao log de 5 na base 2, eu vou considerar só o 5, vindo lá daquelas propriedades, né? Então, vai ficar 5 elevado a isso aqui, que é o log de 10 na base 5. De novo, como é 5 elevado ao log de 10 na base 5, eu vou considerar só o 10. Portanto, isso aqui é 10. Então, 2 elevado ao log de 10 na base 5 vezes log de 5 na base 2 é 10. O próximo aqui, ó, 3 elevado a 1 mais log de 5 na base 3. Vou aplicar a regrinha no numerador. Vai ficar 3 elevado a 1, né, que é esse primeiro aqui, vezes 3 elevado a log de 5 na base 3, tá? 3 elevado a 1 é o próprio 3, e vindo lá da propriedade, né, ó, 3 elevado a log de 5 na base 3 é o próprio 5, eu vou considerar só o 5. E aí, fazendo a multiplicação aqui, 3 vezes 5 dá 15. Então, 3 elevado a 1 mais log de 5 na base 3 é 15.